Quando se fala em representatividade, o que é que vem na sua cabeça? Qual é a noção que você tem sobre representatividade? Uma das formas de se ver a representatividade é a identificação quase que imediata daquela pessoa que você vê na tela, no cinema, nas séries, como uma pessoa parecida com você, seja no tom de pele, seja nos fenótipos, ou seja, no conjunto das características observáveis no indivíduo. Ou seja, aquele indivíduo é branco, eu também sou. Ele tem cabelo ondulado, eu também tenho cabelo ondulado. Pelas características físicas, eu me identifico com ele. Eu poderia ser aquela pessoa em tela, estar naquela situação que ela está passando. Essa é uma identificação ou uma parte de uma representatividade mais imediata, mais de fácil compreensão das pessoas, né? Mas quando a gente aprofunda um pouquinho mais, não apenas nas características físicas, e quando se fala sobre representatividade quanto às neurodivergências, é um tipo de representatividade que, em teoria, daria muito certo, daria para desenvolver histórias muito boas, histórias com uma longevidade bacana. Um dos fatores que influenciam bastante uma história, ou bastante as histórias, a contação de histórias, é o fator do conflito. É necessário um conflito para que uma história, pelo menos no Ocidente, para que uma história comece. Um incidente incitante que dá o pontapé inicial para o conflito. E como as neurodivergências, por si só, são conflituantes, ou seja, o estudo sobre as neurodivergências é complicadíssimo, necessitou-se de anos para pesquisar sobre as neurodivergências, para fazer testes, para descobrir como que funciona, qual é o mecanismo desse cérebro diferenciado, em comparação com o dos neurotípicos. Não existe só os conflitos nos métodos de avaliação e na metodologia, nos diferentes métodos que existiram para a pesquisa sobre a neurodivergência, quanto nas conclusões que se chegavam, que com novas formas de pesquisa foram mudando o entendimento sobre a neurodivergência, quanto o nome do TDAH, por exemplo, ao longo do século passado mudou várias vezes, até chegar no que hoje é conhecido como transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. O próprio autismo e o Asperger, que era entendido como serem coisas separadas, hoje estão no mesmo transtorno. Tanto essa parte quanto os conflitos da pessoa que tem essa condição são interessantíssimos, são conflitos em que a pessoa necessita de vivências, é um confronto diário com a pessoa, com ela mesma, quanto com o ambiente, quanto com as relações que ela tem. Então, em teoria, para criar histórias, poderia ser fartamente explorada, porém justamente por ser complexo e complicadíssima de se compreender o cérebro em sua amplitude, o que se escolhe fazer é pegar características, traços que por si só seriam complicados, traços que sim poderiam ser usados em histórias, mas a neurodivergência é reduzida a traços mais simples, para que então a história flua de uma forma menos complexa, simplificada, mas essa atitude de simplificar as neurodivergências a simples traços, e traços que muitas vezes não compreendem todo o espectro, não é? Por exemplo, você faz um personagem que é introvertido, tímido, um personagem que gosta de ficar na sua e que não gosta muito de conversar. Esse é um autista identificável, não é? Um simples traço. Não é um traço que faz o autista. Existem pessoas neurotípicas que também podem ser introvertidos. Assim como existem pessoas que são autistas e são extrovertidas, gostem de falar. Isso dá a impressão de que, qualquer pessoa pode ser autista porque qualquer pessoa pode ser introvertida. O que não é o caso. É um conjunto muito maior de traços e muito mais de complexidades que fazem o autista, fazem a pessoa neurodivergente. Pode-se causar essa confusão das pessoas acharem que é muito simples definir uma pessoa como uma pessoa TDAH. Eu esqueci de apagar o fogo naquele dia. Eu esqueci de apagar o fogo, queimou a comida naquele dia. Por isso eu sou TDAH. Não, as pessoas neurotípicas podem ter distrações, podem esquecer de apagar a luz antes de dormir, podem esquecer de pagar a conta. Não é isso que faz a pessoa uma pessoa TDAH. Então, essa redução das neurodivergências a simples traços identificáveis faz com que as pessoas confundam bastante e achem também que é uma coisa fácil de se resolver. Uma neurodivergência é fácil de se resolver. Esse autista não interage com as pessoas, ele não conversa com as pessoas, ele é tímido. Temos que fazer com que ele deixe de ser tímido, então, para que assim ele consiga conviver na sociedade. Seria a forma mais simples de fazer. Uma pessoa introspectiva não conversa com as pessoas. O que nós podemos fazer? Colocamos ele para conversar com toda e qualquer pessoa que tiver para conversar. Assim ele vai deixar de ser tímido. Então você pega esse traço. Ele é tímido. Como resolver? Deixando de ser tímido.
Quando que no autismo tem uma série de fatores, como a sobrecarga sensorial que a pessoa pode estar nos espaços, por exemplo, espaços iluminados, espaços em que existem muitas pessoas. O autista pode ter uma sensibilidade à luz. Então, espaços muito iluminados fazem com que ele seja afetado. Não é um simples incômodo. O cérebro dele está dizendo que a luz, causa dor a ele. Que os sons estão causando dor para ele, dor física, estão causando sofrimento nele. Que estar em um ambiente e ter que interagir com várias pessoas ao mesmo tempo causa um desgaste nele, faz com que ele fique exausto, fisicamente exausto. Forçá-lo a interagir somente para que ele deixe de ser tímido faz com que ocorra um sofrimento físico e mental que, ao longo do tempo, ele pode adquirir uma doença como uma depressão, justamente por ele necessitar estar nesses espaços, justamente por ele não compreender como se regular e não compreender que isso te causa mal, mas você necessita fazer isso, você necessita conversar com as pessoas, para o seu desenvolvimento pessoal, da sua compreensão de mundo, conversar com outras pessoas, com pessoas diferentes, faz com que você abra os horizontes, conheça culturas diferentes, pessoas diferentes, conheça mundos diferentes, não é? Sim, isso é importante. Só que é necessário também reconhecer os seus limites. Porque não adianta nada os pais terem a empolgação de colocar o filho para ter interação social, para que ele quebre essa dificuldade que ele tem, pode acabar tendo um efeito rebote e fazer com que a pessoa fique até mais solitária, justamente por ela entender, mesmo sem compreender a sua própria neurodivergência, ela entender que aquelas atitudes, aqueles espaços que ela está, fazem ela sofrer. E quando os neurodivergentes acham que o sofrimento contínuo é o normal, é a normalidade, é uma coisa complicada, porque isso afeta a qualidade de vida da pessoa e afeta a saúde mental dela. Tem pessoas que elas se sentem muito mal em igrejas, por conta da iluminação, por conta do acúmulo de pessoas, por conta dos sons, por conta da vibração que ela sente. Então elas ficam incomodadas nesses espaços, em igrejas. Mas os pais insistem, você tem que ir, você tem que praticar isso. Mas não é exatamente por conta das pessoas, não é por conta da religião, não é por conta disso. É qualquer tipo de lugar, é por conta de uma série de fatores que juntos, combinados, fazem com que causam sofrimento para mim, me esgotam. E os pais podem entender, você não quer ir comigo à missa por frescura, porque você não quer acordar cedo ou ir tarde. Quando a questão não é sobre acordar cedo, a questão é sobre o que é desenvolvido no lugar. As luzes, o som, o acúmulo de pessoas, uma série de fatores. E para cada autista vai ser diferente. Para alguns autistas eles conseguem ir. Para outros é preciso observar, é preciso deixar que ele fale. Se ele compreende que é possível ele ir a esses espaços, se é possível ele, respeitando seus limites, estar lá, ou se não é possível. É preciso ouvir os autistas. Então, na representatividade, a redução da neurodivergência a simples traços pode facilitar uma compreensão para pessoas que não estão inteiradas sobre o assunto. Facilita a compreensão. O autista tem esses traços, tem isso. Mas também traz uma confusão. Traz uma confusão que você acha que na sua cabeça, você começa a pensar que o autista, que o TDAH, é só isso. Que a neurodivergência só compreende a essa característica, a este traço. É claro que existe uma série de questões também quanto da representatividade de outras formas, não é? De outras formas e a pressão contrária também, para que não tenha tanta representatividade. Normalmente quem reclama sobre representatividade são pessoas que já estão com essa representatividade muito bem servida. Eles já se identificam rapidamente com o que está em tela e não aprofundam mais o pensamento para entenderem, verem a sua realidade, que moram em um país com a maioria declarada parda ou preta, e que não se assustam em verem programas com a maioria das pessoas brancas, espaços públicos em que a maioria das pessoas são brancas. Se a maioria do país é pardo, onde estão esses pardos? Eles colocaram todos os brancos juntos no mesmo espaço? E não acham que isso é um problema. Isso não é um problema. A falta de representatividade não é um problema. Reduzir um país tão vasto, culturalmente, tão diverso, reduzir a simples traços ou simples tipos de pessoa. Se você chegou até aqui, diga nos comentários, cheguei até aqui, meu bom. Aí eu vou saber que você assistiu até aqui, não é?
e a gente pode discutir um pouquinho mais. Esse papo de representatividade dá horas de discussão, porque existem muitos pormenores, existem muitas coisas que dá para se conversar. Mas eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe o seu like, compartilhe, deixe o seu comentário. Eu estou testando novas formas, né? Essa parte social é bem latente em mim, que eu sou artista também. Eu vivo pensando essas questões também. E eu encontro aqui um espaço para poder argumentar, poder questionar as minhas próprias convicções e poder conversar com as pessoas também, né? Porque é um espaço muito bom e legal, e eu agradeço demais pela sua audiência e por estar aqui até agora. Muito obrigado e até o próximo. O Show do Vitinho das Maravilhas.